Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de ortodontia. A aula de hoje fala sobre ortodontia e a sua relação ou não com DTM, com dor orofacial, com bruxismo. Então, a aula a gente coloca DTM e ortodontia, mas vai falar um pouco de bruxismo, vai falar um pouco de dor orofacial. E o objetivo da aula hoje é passar para o colega quais são as implicações, até onde que o ortodontista, o profissional que trabalha com ortodontia, pode ir dentro da área de DTM, de dor orofacial, de bruxismo. Eu falo brincando, né, que se chegar uma endo de segundo molar superior, né, do 17, não é todo ortodontista que vai fazer, ou até muito pelo contrário. Eu acho que é uma mínima quantidade de colega que trabalha com ortodontia, ortodontista que vai querer fazer uma endo desse segundo molar. Então, o controle do bruxismo, o tratamento de DTM ou dor orofacial é a mesma coisa. A gente, às vezes, tem uma tendência a achar que esse tipo de tratamento pode ser mais suave se não tiver uma degeneração, se não tiver uma limitação maior, ou até mesmo fica com mais medo se tem um estalo. E aí a gente vai falar a respeito de todas essas condições e até onde o colega ortodontista pode ir. Fechado? É uma aula de formação a respeito de demonstrar a amplitude do tratamento ortodôntico, mas, de certa forma, a limitação. E eu já vou adiantar para vocês, vou dar o spoiler lá do finalzinho, a gente vai ter duas aulas aqui, na verdade. Eu vou fazer essa de DTM ortodontia e depois a gente vai fazer uma outra que já está engatilhada aqui a respeito de bruxismo também. Mas uma situação eu já posso adiantar para vocês é que pesquisa, estudo, ciência diz que uma ortodontia bem feita, apoiada em ciência, não causa DTM. É isso mesmo. Se você fizer a ortodontia dentro do diagnóstico correto de ortodontia, isso não vai causar uma DTM. Ah, mas e o paciente que colocou o aparelho e está fazendo o tratamento? Ele já tem essa predisposição, já teria essas características para ter a DTM. Então, hoje a gente desmistificou que a oclusão seja uma causa de DTM. Tá? E a gente vai falar melhor durante toda a aula aqui, vai falar de diagnóstico diferencial, vai falar de exames de imagem, a gente vai dar um apanhado geral aqui, bem bacana, a respeito dessa relação ou não de ortodontia e DTM e ortodontia. Tá joia? Então vamos aqui para o PowerPoint. Cadê aqui? Peraí. Aqui, 1, 2 e tô chegando, gente. Esse. Peraí, o que é isso aqui que apareceu aqui? É isso aí, só vou aumentar um pouquinho mais a tela aqui, colocar na posição. Como diria Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo e vamos lá. É o seguinte. Então, aula de DTM ortodontia e vamos nós. Primeiro, eu até estudo muito, né, a parte de DTM e dor orofacial e bruxismo, a ponto de, deixa eu tirar eu daqui, a ponto de poder passar para vocês muitas informações, principalmente aquelas em que o ortodontista, né, eu como especialista, tal, posso passar para vocês. Então eu faço parte, né, agora eu estou um pouco, nesse semestre eu estou afastado em virtude do doutorado, mas colaborador do Centro de Oclusão, o COAT, que é da Unesp,
Sou sócio, né, membro associado da Sociedade Brasileira de Disfunção, então participo dos grupos, tenho contato com colegas, vou aos congressos, tal, então eu trabalho nessa área, então por isso que eu estou, né, fazendo essa aula para vocês com base nesse conhecimento, ok? E aí aqui, então essa é a nossa função de hoje aqui, né? Essa aula de DTM e ortodontia. E vamos ver se eu consigo, gente, fazer aqui comigo. Aqui. Primeiro, né? Definição de DTM. Deixa eu sair daqui para vocês verem melhor. Disfunção temporomandibular, que é o conjunto de distúrbios que envolve a articulação, propriamente dita, e os músculos e estruturas associadas. Então, a DTM não é só articular, ela também pode ser muscular, ela pode ser das estruturas associadas, dos ligamentos, da boca com a limitação de abertura. Então, existe esse conceito de DTM, né? Distúrbios que envolvem. E aí, por que eu estou comentando isso, né? Porque, de fato, existe uma confusão, vamos dizer assim, com o que é a definição de ortodontia. Ortodontia é a especialidade que corrige a posição dos dentes. Estuda a morfologia, crescimento, desenvolvimento da face, em particular dos maxilares, que é onde a gente faz o tratamento ortodôntico, para prevenir, corrigir as maloclusões. Então, eu falo, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que eu estou brincando assim? Porque, não, mas eu com a ortodontia corrigiu uma DTM. E aqui a gente vê que tanto, né, eu vou até voltar aqui, tanto o distúrbio não está falando de oclusão, não está falando de dente, está falando do conjunto ali, né? E a ortodontia, a gente sabe muito bem, é corrigir a posição dentária, corrigir a oclusão. Então aqui, por definição, a gente já começa a dividir as especialidades, né? A ortodontia é uma especialidade que tem há décadas e a DTM, dor orofacial, nem tanto. Ela é mais recente, do final dos anos 90, o começo dos anos 2000, que a especialidade ganhou força e regulamentação no Brasil. Então, é uma novidade aí. E também eu coloco um parênteses, gente, do bruxismo. Por quê? Porque o bruxismo hoje, e a gente vai falar depois numa aulinha extra, vamos dizer assim, que vai ter hoje, o bruxismo hoje ele é classificado como uma atividade dos músculos mastigatórios. Ele nem é considerado uma patologia. Então, não tem diagnóstico nem tratamento. A gente vai falar, vou deixar vocês aí, mas só para vocês entenderem. Como ele não é uma patologia, não tem diagnóstico. E se não tem diagnóstico, não tem tratamento. Mas então o que a gente vai fazer? Quem for até o final vai saber. Então, o bruxismo não é DTM. Isso é uma hashtag que a gente fala muito. Por quê? Porque antigamente era confundido. E eu vou até dizer para vocês, o bruxismo, entre aspas, já foi DTM. Ele já foi classificado como uma patologia, um tipo de DTM, que depois virou a DTM muscular. E por quê? A gente vai dizer depois por que o bruxismo não é DTM propriamente dito. Tá joia? E também eu brinco, né, eu profetizo que em alguns anos eu acredito que vai ter a especialidade do bruxismo. Assim como tem ortodontia, como tem endo, como tem DTM, dor orofacial. Eu acredito. Por quê? Não no sentido que a gente falou que não é uma patologia, não foi verdade? Eu não acabei de dizer que não é uma patologia, mas que vai precisar de um profissional que tenha qualificação. E como a gente sabe que uma das formas de proteção do bruxismo é a placa oclusal, e isso é unanimidade, se a placa é feita por dentista, então vai ter que ser um dentista. Não vai poder ser um nutricionista, não vai poder ser um fisioterapeuta, vai precisar ser um dentista. E esse dentista vai ter essa qualificação, especialista em bruxismo.
mesmo que seja para o controle. Até o que eu falo, mesmo uma especialidade médica que trabalhe com saúde, não com a doença propriamente dita. Então, isso é uma brincadeira que eu faço, essa profecia de que em pouco tempo a gente vai ter o especialista em bruxismo, já que bruxismo não é DTM, já que bruxismo não é ortodontia, ou seja, é uma entidade diferente, então provavelmente tenha essa especialidade em breve, isso é uma brincadeira que eu faço. Tá? E do histórico mesmo da DTM, e eu gosto de dar nome aos bois, né? Já foi síndrome de Costen, porque esse pesquisador que foi avaliando a combinação, né, da sintomatologia, da etiologia, da hoje considerada DTM. Então, era síndrome de Costen, depois mudou para disfunção da TM, só que aí a gente vai ver que às vezes não é só a ATM, então não é disfunção da ATM. Aí mudou para artralgia temporomandibular, mas como artralgia é dor, então não é só dor, então acabou saindo disso para síndrome de dor e disfunção miofacial, só que disfunção, dor e disfunção miofacial pode ser para DTM muscular, mas para DTM articular o nome já não... então uma desordem crânio-mandibular. A desordem crânio-mandibular tinha uma possibilidade de ampliar demais o leque que é relativo à DTM. E aí a desordem temporomandibular. Mas a desordem dá uma ideia, vindo do inglês, né? Mas dá uma ideia de estar desorganizado. E às vezes está tudo organizado, mas tem uma disfunção. E aí, por isso, a gente, né, cravou o termo disfunção temporomandibular e esse termo que é desenvolvido, né, que é utilizado hoje em dia. E quando a gente fala, né, da disfunção, a gente, relacionando com a ortodontia, a gente vai pensar no tratamento da oclusão, para melhorar a função temporomandibular. Então, a gente tem que fazer a relação cêntrica coincidir com a máxima intercuspidação habitual. E aí essa é a relação de oclusão cêntrica. Quando a relação cêntrica coincide com a máxima intercuspidação. E a gente vai falar, né, o que é a relação cêntrica, né? É a posição ideal para articulação bilateral. Então, essa é a relação cêntrica, é a posição ideal para articulação temporomandibular. E máxima intercuspidação, isso a gente sabe, é a engrenagem máxima dos dentes ali. Então, quando o paciente tem a relação cêntrica coincidindo com a máxima intercuspidação, ele tem a relação cêntrica de oclusão. E nessa hora, eu faço essa brincadeira de você estava sonhando e acordou no meio da noite ali e tal. Por quê? Porque a gente coincidir, eu vou voltar aqui, a relação cêntrica, que já é uma relação, uma posição, vamos dizer assim, utópica. Eu vou adiantar para vocês, mas a relação cêntrica já foi quando o côndilo estava numa região mais posterior e superior da cavidade. Já foi posição de meio-dia, já foi um pouco mais baixa do que... Então, nem a relação cêntrica já não tem uma definição, e ela é muito relativa. A relação cêntrica, ela pode ser... Eu vou voltar aqui para mim. A relação cêntrica, ela pode ser mais posterior para mim, mais anterior para um paciente que é classe 2, mais posterior para um paciente que é classe 3, mais anterior para um paciente em classe 2. Então, a relação cêntrica, que é a posição dos côndilos em relação à cavidade onde ela está instalada, ela é relativa. E essa é uma situação que não tem, vamos dizer assim, unanimidade. Existe, de certa forma, uma discussão, porque os ginatologistas dizem uma coisa, os profissionais que visam a parte de articulação dizem outra. Então, não existe um consenso, esse é o termo, não existe um consenso a respeito da melhor, vamos dizer assim, posição
que defina a relação cêntrica. Então, se não sabe o que é cêntrica, como é que vai saber que uma coisa que não é conhecida coincide com a máxima intercuspidação? E até mesmo para avaliar essa máxima intercuspidação, ainda hoje, com uma tomografia de cabeça, né? O paciente tem a oclusão, a máxima intercuspidação lá e faz uma tomografia e avalia a posição da articulação também. E isso ser bilateral. Por isso que eu fiz, né, a brincadeira, vou voltar aqui para o slide, a brincadeira do sonhando, né, e acordou do sonho. E esse artigo, feito por profissionais, né, o Daniele Manfredini é super conceituado na área de DTM do orofacial. Então, ele colocou em xeque, né, essa posição ideal. Como é feito o diagnóstico técnico da relação cêntrica? Ah, foi feito um equipamento para poder definir a relação cêntrica. Mas como é que vai quantificar essa mudança? Né? Se esse equipamento foi feito para isso. Então, você vai melhorar para uma posição, mas quem mensura essa posição é o próprio equipamento. Então, o que a gente vê é que existe uma variação, né? E o artigo fala isso, existe uma variação enorme de uma situação que é chamada de posição de utilidade maxilomandibular. Isso é uma tradução ao pé da letra, tá, gente? Mas o que significa isso? É que existe uma relação cêntrica para cada um, para resumir a situação. Existem referências, mas existe uma situação ideal para cada um. É isso que esse instrumento quis mostrar para a gente aí. Tá joia? Então, quando a gente faz, né, voltando lá, o tratamento da oclusão, e existe uma diferença, isso, na minha humilde opinião, né, é regra, existe um mínimo de diferença, até porque a gente vai ver que o problema é a sobrecarga maior em cima da máxima intercuspidação, ou em cima da maloclusão, é a sobrecarga que vai gerar maiores danos, é a parte genética, são fatores iniciadores, perpetuantes, é que vão causar uma DTM e não em si só a oclusão por si só. E um exemplo, vou voltar aqui para mim de novo, gente, um exemplo que eu gosto de deixar muito claro, vocês não conhecem pacientes, por exemplo, que chegam no consultório com um apinhamento severo, com mordida aberta, e nunca ouviram falar de ATM ou DTM. E outros pacientes, e essa experiência não sei se já tiveram, mas que chegam, que fizeram um tratamento ortodôntico, ou mesmo que tem uma oclusão ideal, entre aspas, uma oclusão boa, sem tratamento ortodôntico, e tem limitação de abertura de boca, e tem deflexão, abre com uma inclinação, e aí até você tira uma radiografia panorâmica, e lá na radiografia panorâmica não tem nada. Então, essa situação deixa eu colocar aqui, de a relação cêntrica coincidir, né? Então, até 2 milímetros, a gente tem um termo que a gente usa, né? Quando essa diferença, né, é até 2 milímetros, a gente diz que é contato prematuro em RC. Ou seja, está tocando 2 milímetros antes da RC. Mas isso não é patológico. Quando a diferença é maior do que 2 milímetros, que é até visível, é aquele paciente que faz, na hora que ele faz a máxima intercuspidação, a gente vê que desloca a mandíbula, que a linha média, quando ele abre a boca assim, a linha média corrige. Na hora que ele faz a máxima intercuspidação, desvia a linha média, e é óbvio, nesse caso, no inferior. Então, isso, quando é maior que 2 milímetros, aí é uma situação que precisa ser avaliada, que precisa ser tratada. Ou que mais do que isso, que pode gerar consequências. Essa diferença pode gerar consequências. Então, cabe o tratamento. E aí a gente falando de termos, né? A gente falou de disfunção, função. O que é a função? Função mastigatória, função de fala. É o que o organismo ou aquele sistema, né? No caso o mastigatório e tal, foi organizado para fazer. Então, a função, né, da ATM, dos músculos
que envolvem uma possível DTM é fala, mastigação, deglutição, né? Respiração. Então, isso é a função. Parafunção. Parafunção é aquilo que parece a função, mas não é função. Deixa eu ver se cabeu aqui no cantinho aqui, ó. Aí. Parafunção é aquilo que parece função, mas não é função. Que é no caso, por exemplo, roer a unha, que é morder o lábio, que são situações que é chupar chupeta. São situações que parecem com a função, parecem com a deglutição, com a sucção, com a mastigação, mas que não são. E mais do que isso, são conscientes. Aí, professor, mas eu estava roendo a unha e nem percebi. Mas se você percebe, você consegue parar. E ninguém rói a unha dormindo. A não ser que tenha uma outra patologia aí, né? Psiquiátrica, sei lá, né? Desculpa falar a brincadeira, mas eu não sei. Ninguém vai roer a unha dormindo. Agora, se esse paciente, por exemplo, o bruxismo, gente, o bruxismo, ele já foi considerado uma parafunção. Lembra que eu falei agora há pouco que ele já foi DTM? E até, não sei, eu costumo dizer isso, né? Ele estava junto com a DTM. E alguém olhou e falou assim, mas tem paciente que tem bruxismo, mas funciona bem. Eu ranjo os dentes à noite, mas eu não tenho dor, eu não tenho desgaste dentário, eu não tenho nenhuma consequência desse bruxismo, mas eu sei que eu aperto os dentes durante o sono. Então você não tem DTM. Então o bruxismo virou parafunção. Por quê? Porque parece com a função, parece que você está mastigando e tal, mas você não está mastigando, você está apertando os dentes. Só que, aí beleza, era parafunção. E isso é recente, tá, gente? 10 anos atrás, tal, era uma parafunção. E até tem gente que ainda fala, errado, mas fala. E aí, ele mudou de parafunção para uma entidade sozinha. Por quê? Porque a parafunção, como eu disse para vocês, ela é consciente. Ninguém faz parafunção durante o sono. E o rangimento do bruxismo, o apertamento do bruxismo e algo mais que vocês vão ver na outra etapa, é durante o sono, é inconsciente. Então, involuntário, a gente vai falar disso na parte de bruxismo. Então, a parafunção não, a parafunção é voluntária. Ninguém rói a unha sem querer. Então, o bruxismo saiu da parafunção e foi colocado em cima da mesa. Eu falo brincando, né? Ele estava dentro da gaveta da DTM, tiraram da gaveta da DTM e colocaram na gaveta da parafunção, e aí viram que não é parafunção, tiraram da gaveta da parafunção e deixaram em cima da mesa. E a brincadeira que eu faço da especialização em bruxismo é porque vão abrir a gaveta do bruxismo, da especialidade em bruxismo, e aí ele vai ser estudado com muito mais afinco e avaliado todas as vertentes e origens que a gente vai ver mais tarde aí. E também, aqui, deixa eu passar para vocês aqui, a disfunção, que é a propriamente dito, que a gente já viu, distúrbios da função. O que é isso? É não mastigar direito, é não conseguir falar, é ter limitação de abertura, é ter desvio, é ter dor à função ou dor sem função espontânea, que vai limitar a movimentação. Então, a disfunção é funcionar, entre aspas, de forma errada. É funcionar com dor, é não funcionar direito. Então, por isso, a DTM é disfunção. Por isso, o bruxismo parou de ser DTM, porque você pode ter bruxismo sem dor, você pode ter bruxismo e conseguir funcionar direito. Por isso que o bruxismo é parafunção, né, que a gente já falou. Mas, se tem alguma limitação da função, disfunção. Se tem uma função com dor, disfunção. Tá joia? Se não consegue funcionar, disfunção. Beleza? Então, aqui, deixa eu voltar aqui, só no PowerPoint. Opa, peraí, não aqui, isso. E aí, então, disfunção, falta ou deficiência de função temporomandibular é a região original, tá certo? Então, essa é a definição aí. E quais são sinais e sintomas mais comuns? Como eu falei, dor
Ruídos articulares, então eu abro, mas eu tenho ruído articular, professor, eu abro a boca e estala. Estalar por si só não é uma patologia, mas é um indício, é um sinal, um sintoma. Se o paciente escuta sintomas, se a gente escuta sintomas, se o paciente escuta sinal, né? Então, ruído, estalo, tal, pode ser um indício. Eu vou voltar aqui para mim de novo, ó. Eu posso fazer isso aqui, e não sei se vai dar certo aqui agora. Tá vendo? Falou. E toda vez que eu vou falar disso, eu faço esse estalo no dedo e garanto para vocês, com radiografia, que eu não tenho nenhum problema na articulação dos dedos. Eu sei que é nessa região aqui, porque sempre quando eu estalo, pá, escuto o barulho. É nessa região aqui. Nos outros dedos eu não consigo estalar. Às vezes eu puxo assim, ele estala. Mas isso não é patologia. Isso é uma característica de esforço além do que precisa. Tem gente que pega e vira assim, estala para um lado e para o outro, para a cabeça, para cima e para baixo, tal. Isso também não é uma patologia, mas é um risco ou é um indício que a articulação não está tão bacana ali na posição. O correto é movimentar, até aqui é uma sobrecarga, mas movimentar sem instalar. Tá joia? Essa que é a diferença aí. Então, vamos lá. Então, funções irregulares, e aí a gente já falou, né? A disfunção, ou limitada. Tô fazendo, tá indo mais para um lado do que para o outro, não tá abrindo a boca direito, eu abro, eu não consigo fechar, eu fecho, ele trava, eu vou abrir, ele trava, dá um tranco e abre. Então, essas são as características, né? Sinais e sintomas, mais do que isso, as características da DTM. A epidemiologia, da onde vem? Aonde está? Né? Aquela história do Globo Repórter, né? O que comem, onde vivem, né? Idade mais que 20, entre 20 e 30. Por quê? Porque nessa fase está uma fase de acomodação e corre o risco da autorresolução ou de estar associado a outras doenças. Então, ela acaba sendo uma comorbidade. A gente vai ver isso mais para frente aqui. As mulheres que me perdoem, mas elas incidem maior nas mulheres, 80%, 4 vezes mais. E nesse número, gente, eu vou até voltar em mim aqui de novo. Nesse número, existe uma possibilidade de ter um mascaramento do tipo as mulheres procurarem mais atendimento. Porque isso é em centro de pesquisa. Então, quantos pacientes vieram para tratar aqui? Lá no COAT, por exemplo, a gente tinha mais. A gente tinha, sei lá, 90%, 95% de mulheres. Mas porque os homens não iam fazer o tratamento. Então, essa é a razão de parecer que é mais em mulher. Então, quais são as possíveis causas? No sentido das mulheres, né, tem a troca hormonal e isso, né, tem alguma interferência na remodelação óssea, na musculatura, na lubrificação do líquido sinovial. Então, essas são as possibilidades do envolvimento hormonal aí. E eu falo, né, que as mulheres são mais preocupadas e sensíveis psicologicamente, né? Porque está associado, até eu faço uma brincadeira, né? São mais inteligentes, espertas e atentas com a saúde, mas é uma brincadeira que eu falo, né? Porque gera o próprio sistema hormonal, né? O ciclo menstrual gera a TPM, que deixa mais sensível, mais agressiva, e isso a gente vai ver que a parte emocional tem uma interferência, sim. E a hipermobilidade, que também atinge mais as mulheres, né? Da hipermobilidade, a gente pode avaliar alguns pontos, a gente vai chegar lá, alguns pontos para ver se o paciente tem hipermobilidade, até mesmo no consultório, não só com abertura de boca. Então, eu tinha falado a respeito do estalo, né, por exemplo. Se a gente acha o estalo, né, se é achado clínico, ele é sinal. Se o paciente chega falando que tem estalo, né, é um sintoma. Então, o estalo pode ser sinal e sintoma. E é ainda o didática, vamos dizer assim,
de subdivisão de sinais e sintomas aí. E dentro dos sintomas, né, a gente falou da dor, o ruído relatado pelo paciente, sintoma. Observado pelo dentista, sinal. É só semântica, é só didática, mas não importa isso muito, o que importa é a gente definir ou a gente diagnosticar o ruído. Independente disso, o principal sintoma, no caso das DTMs, é a dor. O que traz o paciente para o consultório é a dor. Até, vou voltar aqui um pouquinho, para mim, tem paciente, gente, que chega no consultório falando assim, doutor, agora tá doendo demais, tal. Antes instalava, graças a Deus parou. Mas eu tô percebendo que eu não tô conseguindo abrir a boca. Então a gente vê que o estalo era um sinal de que estava tendo um esforço maior e o disco estava se virando para voltar na posição, no estalo, instalava e ele voltava na posição. Chegou uma hora que essa pressão de apertamento, de travamento, do que for, foi tão grande que na hora de abrir a boca, o disco não recapturava. Então, a gente fala o deslocamento e a recaptura ali. Então, não recapturava, não voltava para a posição o disco. E isso dá limitação física. Tem tratamento para essa recaptura? Tem. Às vezes até cirúrgico. Mas é óbvio que a gente orienta o conservador primeiro, um tratamento conservador. Mas... Então, às vezes o paciente fala assim, não, antes doía, eu doía e agora está travando, mas não instala mais. É o travamento, vamos dizer assim, mecânico, né? O disco está na frente da cabeça da mandíbula e o côndilo não consegue deslocar. Então, é necessário o tratamento aí, mas às vezes não dói mais, só tem a limitação. Já criou um pseudodisco, fibrosou a parte de cartilagem no ligamento posterior, né, retrodiscal. Então, dor, ruído, dificuldade, apertamento ou rangimento, autorrelato, né, de apertamento, rangimento, desvio, ou o desvio, gente, é quando você abre e corrige. E a deflexão é quando abre mais para um lado só. É o desvio, entre aspas, unilateral. Desvio ou deflexão em abertura ou fechamento, trismo, né, que é a limitação, travamento para abertura ali, ou abre e fica cansado. Tudo isso são sinais e sintomas de DTM, que vocês estão vendo aí que é um pouco associado ao bruxismo também. E aí aqui eu coloquei essa tabela do livro do professor Wagner de Oliveira, que é o coordenador do COAT ali da Unesp, de uma pesquisa de 2002, esse livro foi publicado, mas mostrando uma relação entre as diferenças de sintoma para o sexo feminino e masculino. A gente tem uma média mais ou menos, mas se a gente vê ruído, tem uma prevalência aparentemente maior no sexo masculino. Outra diferença, dor de cabeça, né, é maior no sexo feminino. Então, de qualquer forma, a dor encabeça a lista aí, né, junto com o ruído ali, mas encabeça a lista de queixa e de sintoma das DTMs. Né? E para estudar as DTMs, eu gosto de dar uma revisada, vamos dizer assim, na parte de anatomia, para a gente saber o que a gente precisa ver, para saber o que a gente precisa diagnosticar e, consequentemente, tratar. Então, eu falo, né, que as partes componentes ali, dentes, periodonto, músculo, ligamento, sistema neurológico, sistema vascular, ATM, ossos adjacentes, sistema nervoso central, e aí a brincadeira e o restante do corpo. Por quê? Porque se o paciente tem uma postura, uma inclinação da cabeça mais para frente, mais para trás, isso pode mudar a posição de mandíbula e pode causar ou ser predisponente a uma DTM. A gente sabe que aquele paciente classe 2, né, que tem uma projeção da maxila ou a mandíbula diminuída, normalmente ele já dá uma encurvada, fica meio corcunda. O paciente que é muito classe 3, ele joga a cabeça para trás assim, né? Parece que está estufando o peito ali para uma compensação estrutural. Então, todo o corpo vai ter alguma interferência. E principalmente, gente, no diagnóstico diferencial. A gente pode ter uma situação clínica, uma patologia do corpo, que vai para a ATM,
ou da ATM, que distribui em consequências para o corpo, a gente vai ver disso aí no diagnóstico diferencial. Então, uma modificação em qualquer dos elementos pode influenciar. O que a gente avalia às vezes como favorável e desfavorável é essa adaptabilidade que diminui o distúrbio. Então, o paciente tinha um estalo e doía. Aí parou de estalar, parou de doer, mas limitou a abertura. Isso é favorável ou desfavorável? Né? Então, às vezes, a dor ou até a não, eu nem sei se existe esse termo, mas a não adaptabilidade pode ser favorável, porque daí denuncia ou leva o paciente ao tratamento. Essa acomodação, às vezes, essa adaptabilidade pode ser desfavorável no sentido, na hora que o paciente vem já tem uma degeneração severa. Eu tenho um caso que está em tratamento comigo, é assim, doía muito, parou de doer, deu uma limitação na abertura da boca, mas aí não doía mais, tal, achou que estava normal, e aí começou a doer demais, a ponto dela vir de emergência e tem metade da cabeça da mandíbula bilateral comida por degeneração. Então, a adaptabilidade pode ser favorável, porque gera uma diminuição da sintomatologia, tal, mas depende da situação, ela vai ser desfavorável. E até mesmo quando a gente avalia a idade de tratamento, né, nos mais jovens cabe mais tratamento do que nos mais velhos, porque já existe essa adaptação, essa acomodação aí. Bom, então, e aí mais, né, falando de ATM ou dos componentes da DTM, da ATM, né, propriamente dito, a gente vai falar da articulação temporomandibular, né, e aí tem uma ilustração, né, da parte do crânio, que é a fossa e o tubérculo, ou a eminência, e da mandíbula, que é o côndilo articular, côndilo mandibular, desculpa, que a gente chama também de cabeça de mandíbula. Então, essa é a parte anatômica. Aí a gente vai falar disco, ligamento posterior, a musculatura, né? E os músculos mais importantes, aí dentes, periodonto, tal, os músculos mais importantes, masseter e temporal, mas tem também o pterygoideu medial, o pterygoideu lateral superior, que estão mais envolvidos diretamente na DTM, o pterygoideu medial por dentro, vamos dizer assim, da mandíbula, né? O masseter e o temporal por fora ali, e o lateral, que a gente não consegue fazer a palpação, há quem diga, mas que a gente não consegue fazer a palpação e acaba sendo secundário aí. E em relação aos abaixadores de mandíbula, o lateral inferior, o digástrico, né? Já debaixo da mandíbula, e os relacionados ao ióide, o inferior, tal, os músculos para o abaixamento, e é o que eu falo, né? Ninguém tem DTM por abertura de boca, né? Por esforço de abertura. Então, os abaixadores, eles acabam sendo estimulados ou sendo envolvidos na DTM de tabela, para poder melhorar a abertura, por exemplo. Então, masseter, só uma revisãozinha, né? De origem no zigomático e inserção no ângulo da mandíbula, né? É o músculo que quando a gente aperta a boca, a gente vê ele saltar no ângulo da mandíbula aqui. Tem um feixe mais profundo, que é vertical, e um que é mais superficial, que é póstero anterior, tá? Mas isso não vai mudar o que a gente vai avaliar, por exemplo, numa palpação ou até no visual. E o temporal, né? Um formato de leque, que ele tem a origem no osso temporal e a inserção no processo coronoide, que ele puxa o processo coronoide para cima e para trás para fechar a boca, né? Trazer a mandíbula para cima e para trás. E apesar dele ter esse formato de leque, ele tem uma carga muito grande e até mesmo, já posso adiantar para vocês, em relação à dor de cabeça, um esforço dele muito grande vai gerar uma crise energética, né? Uma falta de oxigenação, dependendo da quantidade de esforço, e aí uma dor de cabeça que irradia, né, para toda a cabeça. Então, é muito comum, você tem dor de cabeça, você dá aquela apalpada, aquela massageada ali na fossa temporal. Então, como a etiologia pode ser multifatorial, né, a gente vem falando de várias situações, o tratamento também é multifatorial. A gente tem que combinar medicina, fisioterapia, otorrino,
oftalmologia, a gente tem que, até para diagnóstico diferencial, a gente vai falar disso também, a gente vai precisar dessa combinação aí. E os fatores é uma situação que a gente fala didática, dividida entre iniciadores, predisponentes e perpetuantes. Mas que essas situações se confundem muito. Ah, o fator tal, ele foi iniciador ou predisponente? Ou ele é perpetuante? Então, a gente acaba misturando, né, os fatores aí. Então, não tem, é mais uma orientação didática até, do que de fato necessária ou de tão importância assim. E um deles, né, a gente vai começar pelos traumas. Então, teve um trauma direto, bateu o queixo na beira da piscina. Isso vai gerar um trauma lá na articulação. Eu tive uma paciente que tomou uma cabeçada, chegou de viagem de muito tempo, tomou uma cabeçada no filho que até desmaiou da pancada que ela tomou no queixo. O menino com a cabeça doendo, a mulher desmaiada, o marido não sabia o que fazer, pegou e levou para o hospital para poder... Aí no caminho ela acordou tal, mas gerou um trauma e isso desencadeou uma DTM, né? Ou quando é indireto, nesse caso foi uma cabeçada, por exemplo, poderia ser uma pancada, bater na beira da piscina e tal, mas o indireto que a gente fala whiplash, que é lesão tipo chicote, que é, por exemplo, no caso da DTM, o paciente tomar um tranco no corpo, um acidente de carro, de moto, e ele dá uma chacoalhada e a mandíbula movimenta de uma forma que causa alguma lesão. Então é um trauma indireto, não foi um trauma, uma pancada na mandíbula, mas uma chacoalhada que gerou esse movimento errado aí. E o microtrauma, que são as parafunções. É ficar roendo a unha, é ficar mordendo o lábio, que é o trauma, o microtrauma, né? É aquele trauma pititico, mas que se mantém, né? É pequeno, mas se mantém. Então gera pode ser um fator perpetuante, pode ser um fator iniciador, por exemplo, das DTMs. Fatores fisiopatológicos. Sistêmico, o paciente tem uma doença degenerativa, ele tem uma artrite, tem um problema degenerativo, vai afetar a TM também. Local, ele tem um problema com líquido sinovial e que na articulação vai ter uma irrigação, uma lubrificação menor, e aí ele vai ter uma limitação de abertura. Pode ser que ele não tenha dor, pode ser que ele não tenha nada mais grave, mas vai gerar uma limitação de abertura, por exemplo, por conta da alteração do líquido. Genético de sensibilidade à dor, por exemplo. Ah, então ele tem uma característica genética do limiar de dor ser menor. Não tecnicamente, mas emocionalmente. E a gente vai até falar disso também a respeito de diagnóstico e mensuração, né? Mas, então ele pode ser mais, entre aspas, mais sensível à dor um do que o outro, então vai gerar uma característica de DTM, de dor na articulação, mediante um estímulo menor. Ou a hipermobilidade, a gente falou lá, né, na situação das mulheres, a hipermobilidade, gente, é uma avaliação, eu acho que é o próximo slide aqui, é uma avaliação que tem 9 pontos para a gente avaliar, isso da medicina, né, da fisioterapia e tal, e esses 5 que estão na tela aí, são 5 dos 9 pontos. E quando o paciente tem mais de 3, e aí vocês podem fazer, estão assistindo a aula aí, podem fazer esse teste, por exemplo, pegar o dedinho, né, e girar ele. Se ele formar esse ângulo de 90 graus com a palma da mão, é 1 ponto. Pegar o polegar e se ele encostar no antebraço aqui, mais 1 ponto. Se você pegar e virar o braço e o cotovelo ficar para dentro 10 graus, né, essa inclinação 10 graus, outro ponto. O pé, se você conseguir virar os dedos para dentro também, com ele esticado, outro ponto. Se você consegue colocar a palma da mão no chão, estando com as pernas retas, né? Aqui parece estar um pouco deflexionado, mas não é. A perna tem que estar retinha e você consegue encostar as 2 palmas da mão no chão. Então, esses são 5 pontos e são colocados numa aula do curso de odontologia
Por quê? Porque são pontos, até mesmo do pé, nem tanto, mas os dois da mão, o do braço e o da mão no chão, você pode fazer isso no consultório. Mas, via de regra, gente, o paciente sabe. Se você falar assim, você tem mobilidade, você consegue encostar seu dedo? Eu consigo fazer isso, consigo. Ele já dá aquele showzinho, às vezes, que eu falo brincando, que é muito legal no colégio. Quando você está no colégio, você fazer esse tipo de situação é legal, mas é uma predisposição de risco de DTM. E aí essa DTM, no caso, é de abertura e travamento aberto. Porque o ligamento vai ter uma frouxidão que vai deixar a articulação vai ter uma frouxidão que vai deixar ela se deslocar fora da cabeça da mandíbula para frente, né, à frente da eminência articular. Então é muito bacana na adolescência, tal, com a galera, mas para o adulto não é nada interessante, não. E os fatores, como a gente falou, né, psicossociais, emocionais, como ansiedade e depressão. A ansiedade e a depressão geram uma situação de contração, de alteração do limiar de dor. Então, é nesse sentido que a parte emocional pode e, via de regra, interfere, né? Tanto que eu coloquei, né, que geralmente a malooclusão pode estar associada, porque gera uma diferença de propriocepção, então tem um microtrauma, ou até mesmo uma instabilidade oclusal. O paciente tem mordida dupla, né? Ele morde de um jeito, depois morde de outro, e isso vai gerar uma sobrecarga, né? Uma bagunça, uma desordem, né? Usando uns termos mais antigos, da ATM ou mesmo da musculatura. E aí o estresse, que a gente já falou, por uma situação de liberação de hormônio. O estresse, a gente sabe que ele é associado ao sistema imunológico, então ele pode diminuir a resposta, né, imunológica. Então, geralmente, o paciente que tem DTM, ele está associado a maloclusão e estresse, a ponto de achar que a maloclusão é causa ou achar que o estresse é causa, mas não necessariamente. Tem paciente que tem DTM sem nenhuma dessas duas situações, é geralmente. Tá joia? E aí, o equilíbrio, né, a homeostase do organismo, ela é baseada nessa gangorra aí. Se a gente tem um evento de hiperatividade, ele pode ser equilibrado pela tolerância fisiológica, pela função normal. Agora, se eu tenho uma menor tolerância, às vezes um evento vai pesar mais. E aí eu posso desencadear, né? Tirar o organismo, né, de homeostase e gerar uma patologia. Se eu tiver a tolerância diminuída ou se eu tiver a hiperatividade, o evento aumentado. E hoje a gente sabe, né, a gente acabou de falar do estresse que diminui o sistema imunológico, mas que a sobrecarga, ou seja, esse evento que não é único, não é isolado, é repetitivo, é crônico, é que gera a regra para disfunção, para DTM. Tá joia? Esse é um gráfico do equilíbrio e que em cima disso... e como é que eu posso fazer? Por que esse gráfico serve de didático? Porque aí a minha ideia, por exemplo, numa DTM muscular, é levar o paciente para esse equilíbrio. É fazer ele diminuir os eventos, é fazer algum tipo de fisioterapia ou de controle com placa para poder ele não ter o esforço distribuído na articulação. Então eu aumento, entre aspas, né, na marra essa tolerância. Tá joia? E esse perfil do Instagram que eu sigo, que é do professor Roberto Garanhani, e ele faz esse perfil que chama OcluPro. Ele é um professor de oclusão que trabalha com DTM e dentística e prótese, mas ele tem uma forma, vamos dizer assim, irônica ou satírica. Ele faz piadinhas, mas com base científica. E eu sigo ele, eu gosto muito do estilo dele, mas ele colocou uma vez no perfil, eu adorei, por isso eu trouxe para a aula, que se ele pudesse definir oclusão ideal, é qualquer oclusão sem sobrecarga, sem sobreuso.
e maloclusão como qualquer oclusão com sobreuso. E é óbvio que nesse lance ele coloca até entre aspas, né, para não ser julgado, a maloclusão não a maloclusão ortodôntica, mas uma oclusão ruim, uma oclusão não ideal. Então, eu acho bem legal porque a pessoa pode ter a oclusão ideal se ela não tiver sobrecarga, mesmo tendo um apinhamento. É essa a ideia, entendeu, gente? Ela pode ter uma oclusão funcional, mesmo com um diastema, mesmo com uma classe 2, ter a função ideal, mas se ela não tiver sobrecarga, porque se ela tiver sobrecarga, isso vai causar dano. É essa a ideia desse slide, tá, gente? Então, e aí a gente faz uma comparação, né, de alguns hábitos com pessoas com diagnóstico de DTM e pessoas saudáveis, para a gente ver que existe uma diferença, mas que até, vamos dizer assim, os sinais e sintomas podem aparecer em pessoas saudáveis. Por exemplo, a mastigação unilateral. Eu mastigo mais de um lado que do outro. A regra, 75% dos saudáveis. Já nos que têm DTM, até por uma proteção, que a gente chama, né, de contração protetora, é como se fosse mancar, né? Ele tenta forçar mais de um lado do que do outro, para ter menos dor, por exemplo, ter menos desgaste, menos desconforto. Apertar dos dentes durante o dia. Ainda que esteja saudável, 40% das pessoas apertam os dentes durante o dia. Dos que têm DTM, aumenta esse número, né? 75%. Ou durante a noite, 20% de pacientes saudáveis dentro dessa pesquisa apertavam os dentes durante o dia. 80%, durante a noite, desculpa, 80% não, mas 20% deles apertavam o dente durante o dia e não tinham DTM. Durante a noite, né? 40% durante o dia, 20% durante a noite. Morder a língua, 43 pacientes que têm DTM, e aí esse lance de mordida, mastigação unilateral, mas ainda assim 17% dos saudáveis. Morder lábio, apoiar a mão na mandíbula. E essa é uma característica muito simples e muito prática de aconselhamento, né? Evita morder, desencosta seus dentes, né? Não apoia a mandíbula, é um veneno apoiar a mandíbula, mascar chiclete. Então são situações que a gente pode passar para o paciente e que isso já é entre aspas, né? Muito entre aspas, vai tratando a DTM ou vai minimizando. E aí, eu sempre gosto de dar ciência para a aula, né? E um trabalho que foi pesquisar no PubMed as relações com DTM, né? E envolviam estresse, né? Aqui a gente chama de keywords, né? As palavras-chave. Estresse, oclusão, especialistas foram consultados, quais são os tratamentos realizados, quais são os medicamentos ingeridos, qual é essa relação com o relacionamento familiar, né? Tá certo, relação com o relacionamento, da patologia, com o comportamento, com a personalidade, né? Então, o que foi concluído? Que se o paciente tem DTM, até 5 anos, causa um prejuízo emocional, a dor, a função, gera baixa autoestima, está associado à ansiedade, frustração, a distúrbios do sono. Só que quando passa de 6 anos, eles já não assumem que tem, aceitam a incapacidade, já tem relatos de medicação para indução de sono. Via de regra, os pacientes com DTM têm uma personalidade depressiva ou passiva-agressiva, neurótica. Apertei sem querer aqui. E necessidade de tratamento, apenas 15,6%. Mas como assim, professor? É porque se é uma DTM muscular, o aconselhamento pode tratar. Se é uma DTM que tem um problema articular por postura, corrigiu a postura. Então não é um tratamento em si. Até mesmo, por quê? Porque dependendo da situação existe uma autocorreção. Aqui, nos mais jovens tem mais necessidade do que acima de 46. Lembra que eu tinha falado? Existe adaptabilidade. Então gera uma adaptabilidade, ou desgaste ou não, mas quando isso não piora a ponto de ir aumentando a dor ou aumentando a limitação,
existe essa adaptabilidade e o paciente aceita ou não dói mais o tratamento, o problema DTM, entendeu? Então, são situações que a gente tem que levar em consideração. E diagnóstico, né? Boa pergunta. Como é que vai fazer o diagnóstico de uma DTM? E a gente sabe que até hoje não existe um consenso. É isso mesmo. Existe algumas tentativas de, vamos dizer assim, tabular o diagnóstico. O que agrava essa falta de consenso é a mensuração da presença. Porque se tem um envolvimento emocional, o paciente pode relatar que tem ou que não tem, ou ele insistir, entre aspas, e ia ser uma doença de psiquiátrica associada a um relato de DTM. Então, a severidade. A DTM é mais severa em você ou em você? Então, não tem essa quantificação dela, né? E aí, existem vários, como eu posso dizer, critérios, né? Esse RDC é uma sigla em inglês de Research Diagnostic Criteria, que é critério de diagnóstico em pesquisa, da Temporomandibular Dysfunction. Aí saiu essa parte que é pesquisa do RDC e virou só DC. E aí depois o DC digital. Eu vou voltar um pouquinho aqui em mim, só para explicar isso, que fica mais legal. O RDC é um questionário, que tem o eixo 1 e o eixo 2, que fala a respeito da parte técnica, de exame, de radiografia, exame clínico. E o eixo 2, que é o social, é uma avaliação do emocional do paciente, como é que ele relata aquilo. E até parece um pouco meio maluco, porque ele passa, faz uma pergunta, e depois de 4, 5 perguntas, pergunta de novo. Aí, às vezes, o paciente até fala assim, doutor, mas você já perguntou isso. Eu falei, não, mas é uma repetição mesmo. Para ver se o paciente não esquece ou se você não induziu. E qual é o problema do RDC, do DC e do DC digital? A língua. Para gerar um consenso e o diagnóstico perfeito, ele não é um exame que precisa ser falado, precisa ter a palpação. Você vai apalpar uma masseter com 1 quilo e o temporal com meio quilo. Você entendeu? Você precisa calibrar a mão lá. Ou você vai colocar um algômetro. Eu acho que é isso, gente. Não me falha a memória. Você aperta ele ali. E aí ele mede a quantidade de força para ver com quanto de força que você pressiona que sente a dor. Então, tudo isso acaba gerando uma subjetividade. As perguntas, né? Às vezes o paciente responde, e aí se você faz a pergunta no outro dia, a dor está um pouco melhor, ele responde com menos critério, menos rigor. Outra situação, o próprio examinador. Às vezes as palavras em inglês e português não têm uma correspondência perfeita, né? E aí o inglês norte-americano vai ter mais DTM do que o brasileiro, do que o português. O examinador. Eu não estou num dia bom lá, falo, o que você tem? Onde dói? Ou se não chego, queridão, tudo bom? Nossa senhora, você tá com dor, mano. Nossa, cara. Judiação, mas dói aonde? Você entende que, entre aspas, é a mesma pergunta, só que com entonação diferente? Por mais que eu pegue aqui e leia, o objetivo desse, você entendeu? Pode ter uma entonação diferente. Às vezes pode ser eu e pode ser uma pessoa mais tímida. Tem dor aonde? Isso vai induzir um possível diagnóstico. Então, por isso que ainda não tem esse consenso de como é feito o diagnóstico. Mas é óbvio que alguma base para que tenha o tratamento, para que tenha tentativa de solucionar o problema, tem que ter. E esse diagnóstico ele é feito através de anamnese, exame físico, exame clínico. Então a gente vai fazer palpação da articulação e dos músculos, vai fazer mensuração de movimento, quanto que abre, quanto não abre, se tem ruído, estalo. E aí é o que eu falei, tem que ser profissional treinado, calibrado. Ele vai treinar para criar um protocolo, para criar um parâmetro para poder definir.
ok? E aí, exames. Exame básico. Essa aqui é uma planigrafia, mas é um pedaço, vamos dizer assim, que seria da radiografia panorâmica, que dá alguns indícios, e eu vou falar de exame, né? Depois que eu colocar todos aqui. Tomografia, eu já consigo ver em 3D, eu consigo fazer uma volumetria da ATM, não vou ver músculo tal. Eu posso pedir uma ressonância, que eu já consigo avaliar melhor o tecido mole dentro da ATM, mas também não consigo ver o músculo do jeito que eu quero. E aí, quando a gente começa a entender o que é uma ressonância, me vem a ultrassonografia. Então, é uma imagem com ultrassom e que é uma bagunça, com perdão da palavra, ainda para mim é uma bagunça conseguir ver uma ultrassonografia de ATM, mas vou voltar de novo aqui em mim, gente. Mas o que é revolucionário na ultrassonografia? O que vocês acham que é revolucionário no diagnóstico de DTM da articulação com a ultrassonografia? Pois é, gente, é dinâmico. Todos os exames de imagem são estáticos. A radiografia com a boca aberta, com a boca fechada, com a boca para o lado. Tomografia, mesma coisa. Ressonância, mesma coisa, mas são estáticos. A ultrassonografia é dinâmica. Então, você coloca ali, o paciente abre e fecha, e você vai mapear a abertura e o fechamento. Você consegue combinar no contraste, ver onde está o disco, onde não está, onde está o líquido, onde não está, onde está o osso, onde não está. Então, à medida que isso for mais apurado, e eu falo brincando, né? No diagnóstico de ultrassom, né? Da gestação, tem o exame 4D, 5D, sei lá quantos D tem, mas você vê o feto perfeitamente, você pode fazer um STL dele, imprimir até, meio macabro, mas pode até. Agora, imagina quando isso for na articulação. A gente conseguir fazer uma ultrassonografia com um padrão de imagens tomográficas em profundidade, em diferença de densidade de material, aí sim a gente vai conseguir definir exatamente. Até mesmo para uma infiltração, se a gente está acima ou abaixo, e isso já é muito usado. Até o ultrassom é protocolo ouro para esse tipo de padrão ouro para esse tipo de situação. Infiltração, né, de anti-inflamatório, ácido hialurônico, né, retrolavar, né, artrocentese, né, de lavar a articulação, né, coloca na câmera aqui assim e irriga, e na outra cânulazinha vai sair o líquido para poder fazer uma lavagem ali. Então, a ultrassonografia padrão ouro para essa situação. Vamos nós lá. Voltando aqui. E, opa, pulei aqui. E a polissonografia, que mais especificamente é para entre aspas, eu coloquei um asterisco ali até, diagnóstico de bruxismo. Na verdade, um reconhecimento do bruxismo do sono. Vou voltar de novo em mim aqui. Gente, o bruxismo do sono, ele já foi considerado uma patologia do sono. Era um distúrbio do sono. Aí depois foi vendo que não era por conta do sono, era uma consequência, e aí, por isso que eu falo que ainda vai ter a especialidade. E essa tela aqui, eu voltei para mim, mas eu quero, essa tela de exames aqui, eu quero deixar bem claro, e isso é muito importante, esse momento da aula é muito importante, que é, se você não sabe tratar, não peça exame. Você não vai fazer o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento, não peça exame. Eu faço tratamento de DTM, controle de bruxismo aqui, gente, no meu consultório. E às vezes eu recebo o paciente que tem bruxismo ou que tem até uma DTM muscular severa e chega com ressonância, com tomografia e o escambau. E aí eu vejo na panorâmica que a cabeça da mandíbula está totalmente preservada, eu vejo toda a cortical, eu vejo o espaço do disco. E eu faço o exame clínico aqui, né? Na minha cadeira que está aqui. Eu faço o exame clínico do paciente, ele tem uma abertura. E aí eu faço uma avaliação mínima clínica de palpação e eu vejo que o paciente tem uma DTM muscular. Aí ele chega com ressonância, com tomografia, ou seja, exame desnecessário.
Então, se você sabe, eu vou pedir uma tomografia para ver como é que está a cabeça da mandíbula, para ver como é que está outras situações que a gente vai ver do prolongamento do processo estiloide. Mas eu vou ver outras situações e isso pode nortear meu tratamento? Beleza. Agora, não, eu vou pedir uma tomografia, uma ressonância, porque você está com DTM, está com limitação, é amiga minha, está na base de remédio, e aí eu vou lá encaminhar para o Danilo. Eu não vou queimar a colega aqui, mas eu falo para os alunos, falo para os meus colegas, quando até chega aqui, invariavelmente chega, eu falo, colega, não precisa pedir ressonância, porque não vai definir o diagnóstico do paciente. Não precisa pedir tomografia. Ou às vezes até chega aqui falando, o colega, o doutor que me indicou falou que pode ser que o senhor precise de ressonância, tal. Eu falei, não, calma, a gente vai avaliar. Mesmo que esteja com muita dor. Mesmo que esteja com muita dor. Às vezes até uma lesão articular não tem dor. A cápsula, né, não tem inervação. Então, às vezes tem uma baita de uma degeneração sem dor. Entendeu? Então, pedido de exame, isso é muito importante da aula de hoje, pedido de exame dentro da sua qualificação para tratamento. Não, eu estou estudando DTM, então eu quero ver as tomografias, as ressonâncias, até para ter uma comparação do que é certo e do que é errado. Aí você vai se expor seu paciente a custo e é um exame, né, de radiação, seja o que for, mas você quer ter certeza que não tem, tudo bem, você vai tratar. Dependendo do resultado que tiver ali ou não, você vai tratar. Agora, se tiver ruim, você vai encaminhar? E se tiver bom, você vai encaminhar também? Não peça o exame. Tá joia? Isso é uma dica em off, em cima desse slide que a gente está aqui. Bom, então vamos continuar lá. Aqui, mais um para entrar aqui, o PowerPoint. Então, aí, os tipos de dor. Sabia que tem isso? Tem tipo de dor? Se a dor e mais do que ter tipo de dor, é que pode dar um pouco do diagnóstico. Dor latejante é a dor vascular. Parece que o coração está ali. É vascular, é muscular. Está latejando. Pum, pum, pum. À medida que pulsa, ele vai latejando. Se a dor é queimação, sinto aquele choque ali, aquele negócio tal, aquela queimação. Neurológico, nervo periférico. A dormência, eu sinto tal, nervo sensitivo. E até mesmo nessas duas situações, é rápida e intensa, espontânea. Não tem, nem sei, doutor, de uma hora para outra, aí doeu e depois passou. É uma tendência a ser neurológica. Então a gente consegue já ir fazendo um diagnóstico diferencial por conta do tipo de dor. Se o paciente chega aqui assim, eu estou sentindo que eu estou com o coração no dente ali. Já abscedou, já é uma infecção, uma inflamação. Não, de vez em quando eu tomo gelado ou eu como alguma coisa, ele dá um choque ali, doutor, que dói. É o nervão dele, a polpa que ainda está viva ali. Entenderam? É mais ou menos isso, a gente consegue ir diferenciando. Localização. Se a dor ela é vertical, né? Nossa, ela vai pela cabeça aqui, sobe pela nuca, vai lá na tampa da cabeça. Vascular. Doutor, ela sai, parece que sai ali de trás e vem para frente no olho, pro nariz, pra boca, que até entorta a boca. Trigêmeo, neurológica. Ou ela vai, né, mesmo sendo vertical, na perna. Você sente a trajetória do nervo ali. Dor referida. Às vezes chega paciente mutilado, já tirou 3, 4 dentes, a dor tá igual. Doutor, ele tirou o dente, mas a dor é no lugar do dente. Isso chama-se dor referida, dor fantasma. Ou seja, eu vou voltar em mim aqui, tem o que eu falo brincando, né? É como se tivesse um curto-circuito. Eu tenho uma compressão do temporal. Nossa, gente, engasguei agora. Tem uma compressão do temporal por apertamento. E isso dá uma dor no pré-molar superior. É uma suposição, tá, gente? E aí o que acontece? Você vai lá, anestesia, não tem nada. Abre o pré-molar, faz acesso. Trata o canal. E aí a dor continua. Ali. Só que ele tem a dor, é do temporal. E aí como é que você sabe, faz para diagnosticar a dor do pré-molar?
você vai lá e faz uma palpação do temporal. Aí ele sente a dor no pré. Isso chama dor referida. Existe uma relação de dentes com estruturas, mas esse aqui é o X da questão. Você saber fazer uma palpação para quando o paciente chegar com uma dor no pré-molar ou no molar inferior e que está íntegro e que está com uma situação legal, você saber que não é a dor não é no dente. A dor referida. Um exemplo de dor referida, gente, é, por exemplo, a pessoa que amputou uma perna e sente dor no pé. Então, ele tem um reflexo, porque a dor a gente sente no córtex, gente. Na estrutura, é estímulo. Então, eu espeto aqui eu tenho um estímulo que leva na trajetória do nervo para sentir a dor no córtex. E esse aqui é o X da questão. Se na hora que eu espetei aqui, ele foi, e na hora que ele entrou para subir, para chegar lá no córtex, no meio do caminho ele encontrou o nervo que vem, vou exagerar agora, tá? Do incisivo inferior. Nada a ver, tá? É só para dar um exemplo. Ele encontra o nervo inferior e fala assim, ó, vamos dar um pulinho lá na dor. Ele faz um curto-circuito, ele encosta no nervo que sai do incisivo inferior e vai. Só que passa em paralelo. E aí ele encosta ali, dá uma diferencial, uma despolarização, e aí chega na cabeça que está doendo o incisivo. É mais ou menos isso, não é exatamente isso, mas é só de uma forma mais fácil para entender. A dor referida é isso. É doer aonde não é o estímulo. Tá certo? Então, até isso pode acontecer. Na Unesp, gente, chega muito paciente mutilado, do tipo assim, arrancou 3, 4, 5 dentes. E aí vai ver, ele tem uma outra situação, com um agulhamento seco, zero dor. Esse aqui é o X da questão. Tá? Mas por isso eu falo diagnóstico diferencial e só vai tratar o que você sabe que você tem a qualificação para tratar. Então, por exemplo, dor orofacial não é DTM, dentro do que a gente fala de diagnóstico diferencial. Eu tenho uma dor na bochecha. Eu tenho uma dor no masseter, mas isso não limita, não gera DTM, é dor orofacial. Então pode ser de tecido mole, músculo, pele, vaso, ou de tecido duro, tecido mineralizado, dente, osso. Então, esse dia atrás, chegou aqui no consultório uma senhora, mãe de uma dentista. Ai, Danilo, acho que minha mãe tá com DTM, acho que ela tá com problema muscular, o masseter dela tá super inchado e tal, e ela não consegue, quando ela começa a comer, começa a doer, começa a inchar. Eu não sei se é uma inflamação tal. Aí é aquela história, né? Dor, já é uma senhora tal. Ela tá achando que pode ter um câncer, que pode ser um tumor, que não sei o quê, que dói e tal. Aí ela veio, era uma inflamação da glândula salivar. E eu fiz um teste, simples até, que a gente pinga ou a gotinha de limão, sublingual, né? Que daí dá aquele choque nas glândulas ali. E eu não tinha o limão, eu peguei um tubete de anestésico, furei ele e tal, e só gotejei, né? Irriguei, vamos dizer assim, sem injetar. Só derrubei ele no assoalho da língua ali e tal. Tá pegando um pouquinho, doutor. Aí daqui a pouco ela falou, é isso mesmo. Eu falei, então, estimulei a glândula salivar, E aí encaminhei para um buco para ele avaliar se tinha cabimento fazer uma drenagem e tal, não sei o quê. Poderia fazer? Poderia, mas daí não, começa a sair muito da minha área. Mas é o que eu falei, eu fiz um exame e ela já tinha feito tomo, já tinha feito panorâmica, tomo, por causa da filha ter pedido. Eu falei, não precisava nada disso. Na radiografia a gente vê que a articulação tá legal e ela tinha um entupimento, uma inflamação de glândula. Foi tomar anti-inflamatório e fazer uma drenagem e tal. Um tratamento mais simples, não chegou a fazer cirurgia, nada disso. Mas se fosse para fazer cirurgia, aquilo eu não faria, então nem começo, já encaminho já de cara. Tá joia? Sem demérito nenhum, que é da minha área, aí eu arrepio. Então, aí, por exemplo, diagnóstico diferencial com outras doenças musculares. Eu falei, por exemplo, dessa de tecido mole, mas fibromialgia. Do mesmo jeito da hipermobilidade, a fibromialgia tem 18 pontos. Se o paciente tem 11 desses 18, ele ganha o diagnóstico de fibromialgia. E aí, são que a gente chama de pontos álticos, a gente vai falar mais para frente aí. Essas 11 pontos tem que ter dor mais de 3 meses, não é aquela história aguda, né? Dói o corpo inteiro, eu não consigo me mexer e tal, respiração, tal, que a gente vai ver. Tem que perdurar. E às vezes tem um histórico familiar, né?
também tem isso. 80% também mulheres, a gente é aquela história, né? Associa a genética, a hormonal, tal. Então, a fibromialgia, né? Tem dor com a função, tem cefaleia, dor de cabeça, é sensível à palpação. No caso do masseter, né, da fibromialgia, como é que fala? Atingindo o masseter, vai ter limitação de abertura. E é similar à dor miofacial, né, muscular, DTM muscular. Então, você pode confundir. Então, eu fiz até esse gráfico aqui para a gente fazer essa diferenciação. A dor miofacial, ela é específica, ela dói ali. Ela tem ponto gatilho. Ponto gatilho é o quê? Se aperta dali, ele dói dali. É um ponto de referência. Após esforço, então eu mastiguei, fiquei com dor. O tratamento é óbvio, porque se é local, é específico, o tratamento é local. E da face, ela pode ir para o corpo todo. Ela pode irradiar para o esternocleido, no pescoço, ela pode irradiar até para a nuca. Por quê? Porque é vamos dizer assim, uma característica da dor miofacial. A fibromialgia, que parece com essa dor miofacial, ela é neurológica. É diferença de potencial e que desencadeia a dor. Ela tem um envolvimento gastrointestinal, é uma dor intensa, debilitante, né? De tão intensa, ela gera uma incapacidade do paciente. Ela, diferente do ponto gatilho que aperta e irradia a dor, ela tem ponto álgico, você aperta ali, dói ali. E até mesmo esses 18 pontos álgicos, a gente vê que se tiver 11 ou mais, aí é considerado fibromialgia. Mas se tiver 10 pontos álgicos, tem tudo para ser fibromialgia, mas precisa desses 11 pontos. O tratamento já não é local, é sistêmico, porque o problema é sistêmico, e vai do corpo para a face, é aquela história, né? Ele tem a fibromialgia no corpo como um todo, mas vai ter pontos álgicos na face também. Então, às vezes, na face gera um primeiro diagnóstico, né? Mas é um sinal, entre aspas, subclínico de uma patologia muito mais intensa, muito mais sistêmica do que simplesmente uma DTM, uma dor miofacial. Ok? Agora, falando das dores de cabeça, né, das cefaleias, que é o sintoma mais comum da DTM. O paciente acusar dor no temporal, dor no masseter. E elas podem ter várias origens, desde a sobrecarga, do trauma, da má formação, e em alguns casos essas cefaleias demonstram risco à vida. Eu acho que em algum momento a gente vai falar aqui, mas a arterite temporal, né? A arterite da artéria, inflamação da artéria temporal, ela é na região do osso temporal, né? E ela fica saltada a artéria temporal. Isso às vezes com muito esforço, né? Esses profissionais de fisiculturismo e tal, né? Mas se tiver e houver um entupimento, uma inflamação aguda, leva a óbito. Então é uma situação que precisa ser, não pode ser negligenciada. Esse é o termo que a gente usa quando o ortodontista ou qualquer outro profissional atua na área de dor, DTM, dor orofacial. Outras situações intracranianas, que aí dispensa comentário, não é com a gente mesmo, né? Um AVC, né? Alguma situação nesse sentido. Enxaqueca. E é muito comum o paciente associar o termo enxaqueca à dor de cabeça severa. E não necessariamente é isso. Existe, deixa eu colocar eu aqui também, vai. Deixa eu aparecer aqui, isso. Existe a enxaqueca sem aura. Sem dor. Existe a aura, ou a enxaqueca sem aura, ou seja, você tem só dor. Existe a aura sem cefaleia, que é você ter só a visão embaçada, aquelas luzinhas brilhando, mas não dói. Então, essa desmistificação, às vezes o paciente fala assim, doutor, eu tenho enxaqueca desde os 15 anos. Eu falo, quem falou? Não, é essa dor de cabeça forte, né, doutor? Não, mas você já passou no neurologista? Não. Então, às vezes, não é enxaqueca, é uma cefaleia de origem vascular, de origem sistêmica, X, mas não é em si uma enxaqueca.
A enxaqueca hemiplégica, que é um tipo de enxaqueca que pega um lado do rosto, né? Só um lado da face. A nevralgia do trigêmeo, né? Que ela, via de regra, é uma nevralgia que atinge o nervo trigêmeo, né? E aí, em regra, de um lado só, é unilateral. A enxaqueca oftalmoplégica, que é do olho. Então, o paciente, eu sinto dor no fundo do olho. A dengue, né? Eu acho que tem esse tipo de dor. Cefaleia tensional, né? Originada por excesso de tensão. Cefaleia em salvas, né? A cefaleia em salvas, ela é como se fosse de tempos em tempos, né? Ela tem um surto, vamos dizer assim, de dor. Da dor no olho, da lacrimeja, às vezes o nariz escorre, dá coriza ou entope. Então, tem tempos, né, esses surtos de 15 minutos a 3 horas, aí passa e fica sem. Entre aspas, começa do nada e sai do nada. Então, são situações que se confundem com DTM, com dor orofacial, que precisam ser avaliadas. Mudei aqui sem querer, peraí, gente. Vamos voltar aqui para o PowerPoint para poder passar. Doenças que causam dores na face e nas têmporas, que podem ser confundidas, odontalgias, né? Dor pulpar pode gerar uma dor na bochecha, na mandíbula, dor periodontal, sinusite, né? Na face comum, sinusite, ou até outro termo que eu não conhecia, gente, coloquei na aula numa das últimas vezes que eu ministrei essa aula, enxaqueca facial. O otorrino me falou que existe a enxaqueca facial. É igualzinho a sinusite, só que não tem secreção. Dá aquela sensação de inchaço no nariz, na testa, você fica meio fanho na fala. Então gera uma dor, mas que não tem a característica de inflamação de seio nasal, de seio frontal, de seio maxilar. Então não é sinusite, é enxaqueca facial, mas é idêntico. Mas a medicação não envolve anti-inflamatórios, só analgésico de alta potência. Arterite temporal aí, ó, que eu falei para vocês, essa arterite temporal é grave, é um risco, ou distúrbios de glândula, né? Eu falei para vocês, né, a paciente que teve aqui, ela tinha uma parotidite associada à hipertrofia de masseter, então gerava o esforço dela gerava uma inflamação. Ela tinha um entupimento, né? Então tem a cialolitíase, que é, né, das glândulas salivares, no caso dela, o reflexo era ali no masseter, na bochecha. As nevralgias, a gente já falou, né? As nevralgias que tem pontos gatilhos, cutuca e pum, dói. Em regra, são unilaterais, intensa, né? Debilitante, incapacitante. Acompanha, eu já tinha comentado com vocês, acompanha a trajetória do nervo. E é espontânea, feliz ou infelizmente, ela vai, começa e termina sem causa aparente. Até, vou voltar aqui para mim, tive um caso de um paciente, por exemplo, que ele estava com queixa de dor, e aí o filho fazia tratamento ortodôntico comigo, Danilo, vou trazer meu pai e tal, o senhor conhecia, seu Antônio da igreja e tal. Aí ele veio, sentou na cadeira, então, pô, Danilo, e o filho já tinha falado, né? Pô, Danilo, dói demais, do nada, daqui a pouco passa, mas, putz, tá cada vez mais recorrente e tal. Eu falei, não, vou fazer alguns exames e tal, vou deitar o senhor, vou avaliar a boca e tal, mas me conta isso, quando dói, quando não dói, associa algum tipo de função, comeu, bebeu, falou, levantou, abaixou tal. Não, tal, não sei o quê. Beleza. Aí estou conversando com ele durante a consulta, ele fala, putz. Aí o filho dele fala para mim, já, com os olhos cheios d'água. Ai, Danilo, vai doer. Você vai saber o que eu tô passando. Aí, seu Antônio, grandão, fortão, bonitão, tal, já um senhor de uns 60 e muitos anos, abaixou, tá sentado no equipe, na cadeira, abaixou a cabeça assim, e eu vi escorrer. Eu falei, seu Antônio, desculpa, mas tá doendo? Ele, muito. Eu falei, então eu vou fazer alguns testes para ver o que é que tá acontecendo, se o senhor me permite. Daí ele pegou, só balançou a cabeça. Aí encostei ele na cadeira, comecei a fazer palpação. Melhor ou pior? Não muda nada.
Eu falei, então fica de pé para mim, por favor. Abre e fecha a boca, tal. Fiz alguns exames clínicos ali rapidinho, né? Então levanta para mim, faz favor. Aí ele levantou da cadeira, assim. Eu falei assim, agora abaixa a cabeça, só a cabeça, como se fosse amarrar o sapato. Aí ele abaixou. Falei, não, só põe a mão mais para baixo, assim, a cabeça abaixo da barriga. Aí ele abaixou o máximo que deu, assim, meio gordinho, mas abaixou. Aí eu falei assim, melhora ou piora? Ele, não muda nada. Eu falei, então levanta rápido e diz para mim se melhora ou piora. Segurei as costas dele, né? Falei, eu vou deixar o senhor levanta rápido e me disse se melhora ou piora. Ele levantou, não muda nada. A dor do senhor é neurológica, o senhor tem nevralgia e precisa passar por um neurologista. Simples assim. E ele já tinha ido num neurologista que falou que poderia não ser, que poderia ser, só que ele ficou com receio, porque o médico, na primeira consulta, já queimou que é cirúrgico, que tinha que colocar um balão no nervo, que não sei o quê. Aí ele ficou com medo e foi tentar qualquer tipo de situação. Então, essa do nevralgia, ela acompanha a trajetória do nervo, é espontânea e tal. Bom, outro, diagnóstico diferencial que causam limitação. Infecções odontogênicas, a pericoronarite, né? Ou mesmo alguma situação dentária, alguma inflamação, tal, que gere uma contaminação dessa inflamação para o tecido muscular, vai gerar limitação. Tá doendo mais de um lado, se abre mais do outro, tem a contração protetora, né, como reflexo. Síndrome de Eagle, né, que é o processo estiloide prolongado e calcificado, o paciente movimenta a cabeça, dói, ele abre e fecha a boca, dói, porque ele está atingindo uma situação que tem uma musculatura que precisa se movimentar ali, existe um risco até de um trauma e perfurar alguma artéria importante. Síndrome de Trotter, que aí já é um carcinoma, é um desenvolvimento de um carcinoma, né, da nasofaringe, e a gente sabe muito bem, né, o lance da nasofaringe ali, que para a gente, né, ela é aumentada com a... Fugiu o nome da glândula. Meu Deus. Quando diminui a adenoide, nossa senhora, tava com epiglote na cabeça, gente. A adenoide aumenta e aí para a gente diminui o espaço nasofaríngeo, mas o carcinoma são outros 500. Mas de qualquer forma, o paciente não consegue abrir e fechar a boca direito e isso precisa ser avaliado. Quando a gente não vê nada, a gente encaminha, por exemplo, para um cirurgião de cabeça e pescoço. Doenças degenerativas que podem acometer a ATM, né? Então, fazer uma degeneração tanto da cartilagem quanto do osso, vai gerar alteração na função ou parafunção, e de regra tem início subclínico, não parece que está acontecendo, e aí a gente vai ver que depois causou limitação, causou crepitação, então vai dar. Então as doenças degenerativas têm essas características, vamos dizer assim, né? E dentre elas, né, as que são até sistêmicas, porque às vezes o paciente tem uma doença articular degenerativa sistêmica e ela já operou o joelho, ou tem uma artrose que já sabe na movimentação dos braços, da mão, uma artrite, né? Que aí dói o braço e a mão, não é só o limite da artrose. Então, que vai gerar uma DTM e uma consequência na articulação temporomandibular. Tanto de desgaste pelo uso, como de sobreuso. Nesse caso, aquela história de o esforço vai causar, não. Aqui só o uso já causa. Mas tem cabimento, tem tratamento, tem proteção. Então, como é que a gente diferencia aí? Via de regra, a doença degenerativa ela é unilateral. Na DTM, o esforço é na boca dos dois lados. Na doença degenerativa articular, a dor é na piora durante o dia. Na disfunção temporomandibular, durante a noite, porque você usou durante o dia, e aí tá em movimento tal, quando você para, ela dói. Na doença degenerativa, ela já pode doer de cara. Tem dor na articulação, na doença degenerativa de articular. Na DTM, detona, degenera a articulação e compromete as regiões em volta, pterygoideu medial, começa a comprometer todas as estruturas, ligamento posterior.
tem crepitação, aquele barulho que parece que está amassando papel. Na disfunção temporomandibular, não, porque pode ser mais crônico, pode ser adaptativa, que a gente estava falando, né? Na doença degenerativa tem o diagnóstico na panorâmica. Na disfunção, pode ser que não tenha na panorâmica, a gente vai avaliar numa tomografia, porque é menor essa degeneração. É óbvio que se tiver num estágio extremamente avançado, vai ter faltando um pedaço da cabeça da mandíbula ali, via de regra. Mas na doença degenerativa, a gente consegue avaliar como é unilateral por comparação, né? De um lado ela está com toda a cortical, do outro lado não. Então, é uma situação que, por exemplo, na DTM, na panorâmica, a gente consegue começar a diferenciar. E aí várias outras. Artrite psoríatica, artrite reumatoide juvenil, que aí está associado a uma micrognatia, lúpus, espondilite, artrite, aí tem uma sopa de letrinhas, né? Aí que tem a associação, né? A síndrome de Sjögren, que deixa a boca seca, ela dá secura nos olhos, aquela língua rachada. Então, tem algumas situações que na boca a gente consegue ajudar com o diagnóstico. E aí, nas evidências radiográficas, o que a gente vai ver na panorâmica? Eu coloco essa interrogaçãozinha aí, gente, porque é o seguinte, não é um exame, vamos dizer assim, padrão ouro para avaliação. Mas a gente pode ver essa sequência aí, um estreitamento do espaço articular, principalmente quando tem a assimetria. De um lado está mais baixo, do outro lado está mais alto. E desse lado estala, ou desse lado não movimenta. Quando a aba tem um desvio, a gente começa a correlacionar essa assimetria do espaço articular. Aplanamento ou erosão. É para estar assim, está assim. Então, a gente começa a entender, ou está assim de um lado e assim do outro. Alguém está errado. Pode ter essa anatomia sem ter nenhuma consequência? Até pode. Vou mostrar uma radiografia para vocês aqui bastante severa. Mas é um indício. Perda ou não da laminadura. Indício. Diminuição da altura do ramo. Tem um menor do que o outro. É indício. E é um exame barato, uma visão muito ampla, por comparação, por referência. Então, tem cabimento, vamos dizer assim, a gente pensar numa radiografia panorâmica, combinada com o exame clínico, a anamnese, e aí faz a pesquisa etiológica dentro dessa anamnese, vai avaliar quais são as causas possíveis, tal, como é que funciona, e o exame físico, a gente vai falar. Na história da doença, qual é a queixa, saúde geral, característica, dor latejante, tal, não sei o que, limitação, tal. Então, tipo de dor, frequência, duração, intensidade. Então, tudo isso vai ajudar a gente nessa anamnese, no diagnóstico. Pesquisa etiológica. Tem estresse, tem parafunção, tem bruxismo, hipermobilidade, tudo que a gente viu agora, né? Postura, teve um microtrauma ou macrotrauma, tem maloclusão ou não. A gente vai falar de um trabalho bacana que relacionou ou não relacionou a maloclusão. No exame físico, eu falei para vocês, palpação de musculatura, provas funcionais, deglutição, respiração, mastigação, motricidade oral, o quanto movimenta, o quanto a musculatura participa ou não, avaliação de assimetria, abre mais para um lado, para o outro, ou fecha, ou tem desvio, avaliação da boca, da oclusão, da língua, do lábio, da bochecha, do palato, da úvula, tudo tem que ser avaliado. Grau de mobilidade, tem excesso? Então abre a boca e trava aberto, luxação. Abre a boca, trava, mas o paciente mesmo consegue voltar, subluxação. Teve um episódio na clínica da Ortogel aí, final de clínica, 9 horas da noite, uma paciente conversando com o professor Rogério, daqui a pouco o professor Rogério falou, Danilo, dá uma força aqui. Eu falei, não, cara, assina aí, ou acabou, já deu clínica, já estava todo mundo recolhendo os materiais já. Aí a aluna virou, com a boca aberta. Aí ele falou, cara, ela foi bocejar aqui na minha frente e travou com a boca aberta. Eu falei, não, calma, tal, né? Pior que seja, possa aparecer, né? A gente tem que pedir calma, não tem jeito.
Sentei a paciente na cadeira, pus a luva e fiz a manobra e reposicionei a mandíbula. Ai, e aí voltou ela, ai, graças a Deus, tal, e ficou meio assustada. Mas o lance é o seguinte, por incrível que pareça, quando o paciente tem essa subluxação, essa luxação de abrir e a cabeça da mandíbula passar na frente da eminência, o que o paciente tem que ter é calma. Só que ele quer fechar, ele tenta forçar a boca. E o que ele precisa fazer é o que eu falo, é que nem quando põe um afastador. Quanto mais relaxado, melhor. Né? Quando a gente põe um afastador para colar, se o paciente abre a boca, o afastador vem no dente. Se ele morde, ele fica fazendo força. Então é a mesma coisa do afastador. Fala ao paciente, relaxa a boca. Por quê? Porque daí você consegue. Se ele tentar fechar ou abrir, não vai mexer. Então, tem que ter, né, treinamento, mas a gente coloca o dedo na lateral do segundo molar, ali na shelf, né, que é a famosa do buccal shelf, e abre um pouquinho e põe para baixo. Mas é papum. E aí, qual é o risco? Quem não tem qualificação, quebrar a cabeça de mandíbula. Forçar, ou até machucar o paciente, né, ir de um lado e não ir do outro, tal. Mas essa é a luxação. A subluxação é o paciente que abre, trava, aí ele mesmo aperta e consegue voltar, né? Limitação, não tem abertura, não tem fechamento direito. Movimentos excêntricos, que é o que eu falei, desvia ou deflexiona. Desvios, é isso aí. Então, esses movimentos têm que ser exame dentário, né? Dente, oclusão e periodonto. Articulação, né? Faz a palpação, tem ruído, não tem, abre, fecha direitinho, tem a rotação e translação, ou só está fazendo a rotação e do outro lado está fazendo translação. Aí a gente segura, às vezes, e pede para o paciente abrir, ou ele abre, a gente segura e pede para ele fechar, né? Que é o teste de resistência, para ver se tem algum desvio, se o disco volta em posição, é uma estratégia às vezes. Então, agora, né? Já indo já para uma conclusão, né, disso tudo que a gente tem para conversar hoje aqui, essa citação eu tirei do livro do professor Paulo Conte, que é uma sumidade na parte de tratamento de DTM e dor orofacial e controle de bruxismo e tal, e ele tem uma ligação muito, muito forte com a ortodontia, né? Os trabalhos dele têm uma ligação na família dele, né? Esposa, filha. A esposa tem... é ortodontista, então tem uma ligação muito com a ortodontia. Mas ele fala, né, que o profissional que se dispuser a tratar esses pacientes deve conhecer o diagnóstico diferencial da dor orofacial e suas subclassificações, além de aplicar técnicas de controle dos sintomas com validação científica. Então, você tem que saber diferenciar e usar técnicas com validação científica. Tá joia? Não inventar, ou o youtuber disse aquilo, ou eu vi um professor falando aquilo. Se aquele professor falou, vai atrás de um artigo que respalde aquilo que ele está falando. Porque se a casa cair lá no seu consultório, você não vai falar assim, não, mas eu vi no YouTube, né? Você vai precisar falar assim, não, mas o que eu estou fazendo para você é ciência. E isso que ele quer dizer aqui. Essa paciente aqui que eu comentei com vocês, eu coloquei só para ilustrar aqui, né? Eu vou até sair daqui, mas deixa eu ver se eu consigo colocar o cursor aqui, gente, peraí. É assim mesmo, eu vou voltar aqui, ó, o cursor. Olha só essa ATM, se é que pode se dizer, ou essa ausência de ATM dessa paciente. Vocês estão acompanhando o cursor aqui? A ATM esquerda da paciente inexiste. Essa paciente chegou para tratamento ortodôntico na clínica da Ortogel. É uma paciente da Ortogel. E que eu já tentei por várias vezes chamar para a gente fazer. Ela terminou o tratamento para fazer novas radiografias, mas ela não vai. Não sei se já perdeu até o contato dela, já faz um tempo, faz uns 10 anos já. Mas ela tinha uma abertura e fazia uma deflexão. Na hora que chegou a radiografia panorâmica, a gente viu que ela não tinha. Um histórico de trauma, ela tinha uma cicatrizinha aqui no queixo. E aí ela tinha um histórico de trauma, caiu da beliche, bateu a boca, muito pequena, 4 anos, eu acho. Foi para o hospital. Não tinha muito o que fazer, fez os exames de imagem e tal, não tinha nada. Então, sucção e tal, continuou fazendo. Beleza, segue o jogo. Ela tinha 15 anos quando foi fazer o tratamento com a gente e estava desse jeito. Sem sintoma, sem nada. Mandamos para o Buco fez um exame e falou assim, ó, não tem degeneração. Já houve, mas agora o processo de degeneração foi interrompido. Faz a orto. Fizemos a orto,
se não me engano, não sei se foi nivelamento, alinhamento, ou se foi extração de premolar até, mas ela abria a boca para um lado só. Aí fechava, dava máxima intercuspidação, beleza, terminamos com, né, aquela máxima intercuspidação, que não coincide com a cêntrica, porque ela não tem uma articulação, então não tem cêntrica, mas com máxima intercuspidação em função ali, e caso ela fosse fazer a cirurgia, se continuasse essa reabsorção, ela foi orientada, se essa reabsorção voltasse, ou se durante o tratamento até voltasse, não tinha jeito, como prever, mas poderia ser que ela ficasse assim para o resto da vida. E se acontecesse, ela teria que fazer uma reconstrução de cabeça de mandíbula, cortar a parte degenerando e tal, fazer uma reconstrução, e aí ia dar uma maloclusão aguda. Ela ia ficar com a boca torta, porque ela corrigiu torto. Se ela corrige o tamanho, ela fica torta. E aí sim partir por uma ortognática ou por um retratamento ortodôntico, dependendo da intensidade aí, mas ela estava ciente disso. Mas é esse tipo de paciente que a gente acaba tendo por aí. A boa notícia, e graças a Deus, né, tem que ter uma boa notícia, é que, outra citação do livro do professor Paulo Conte. Após analisarmos toda a situação, fica claro que não se deve sugerir terapia ortodôntica para prevenir ou tratar sintomas e sinais de DTM. Também fica entendido isso, que é a parte boa, eu já tinha adiantado para vocês, que a ortodontia consciente, bem realizada, não deve ser vista como vilã para pacientes que venham a apresentar DTM. Então, isso é o nosso respaldo aí. Então, como a gente fala, né, ortodontia não tem nada a ver com, é diferente de DTM. E ainda, né, dentro do livro lá, ele coloca como conclusão que pode afirmar que estudos transversais são falhos a demonstrar essa associação, muito menos causa e efeito. Terapias irreversíveis não são eficazes no controle de sinais e sintomas de DTM, do tipo extração de dente, ou mesmo tratamento ortodôntico, ajuste oclusal, né, desgastar dente, não é eficaz. E o efeito benéfico das placas oclusais não se explica pelo restabelecimento da oclusão ideal. Na verdade, a placa dá uma desprogramada, a placa protege em relação à altura para a articulação, e isso tem, vamos dizer assim, uma resposta clínica favorável. Esse gráfico aqui, para quem está vendo essa aula no celular, vai ficar difícil, vai ter que colocar no computador lá para poder ver, ou printa a tela aí e depois aumenta. Mas o que ele mostra aqui? Como a gente pode realizar o tratamento ortodôntico? Primeiro, presença e sinal de DTM. Sensibilidade à palpação, estalo, assintomático, desvio na abertura. Informar ao paciente da preservação e controle do hábito e pode iniciar o tratamento. Presença e sinais de sintoma de DTM. Dor muscular, dor na ATM, estalos dolorosos, travamento fechado. Então vai fazer um tratamento de conservador de DTM e se isso melhorar, para depois iniciar o tratamento ortodôntico. Então existe um ritual para a gente poder fazer o tratamento ortodôntico, né? Com o amarelinho, atenção, com o vermelho, restrição. E aí, dos procedimentos terapêuticos, vai fazer um tratamento sintomático, controle dos fatores etiológicos e a reabilitação. É óbvio, não vem ao caso a gente fazer aqui, citar aqui tratamento, né? Controle e tal, reabilitação, porque não é a intenção da aula, não é ensinar vocês a tratar DTM. É saber que existe um diagnóstico diferencial, um risco e possibilidades, tá joia? E esse artigo aqui, gente, que já é até de certa forma um artigo antigo, que foi feito de forma online e ele visava avaliar as atitudes do grupo de ortodontista brasileiro em relação ao diagnóstico e manejo de cefaleia primária, enxaqueca. Foi uma pesquisa eletrônica, foi mandado e-mail para... Deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui. Foi mandado e-mail, vou voltar rapidinho em mim aqui. Foi mandado e-mail com liberação pela ABOR, Associação Brasileira de Ortodontia, então só especialista afiliado à ABOR recebeu esse e-mail que relatava esse caso que eu vou passar para vocês aqui, ó. Deixa eu até puxar aqui. O caso era de uma mulher de 23 anos com dor latejante há vários anos. O episódio durava cerca de 24 horas recorrente, 2 vezes por mês. Dor localizada na região orbital e periorbital, estendendo para o arco zigomático, sempre do lado direito. E tem várias pegadinhas aí tudo que a gente falou, né? A dor era acompanhada de fotofobia, fonofobia e náusea. E aumentava com as atividades físicas.
Então, a gente já pensa em unilateral, já pensa em nevralgia, mas se aumenta com atividade física, já é vascular. O ataque era grave o suficiente para que o paciente evitasse atividade rotineira. Então, incapacitante. Já pensa em nevralgia. O caso descrito preenchia os critérios de cefaleia primária. Cefaleia primária, conhecida como enxaqueca sem aura. O hipotético paciente havia sido consultado por outros especialistas que descartaram patologias oftalmológicas, otorrinolaringológicas, rinocinusite ou odontalgia. O tratamento anterior foi feito de fisioterapia, correção de postura, aplicação de compressa quente, gelo, estimulação elétrica nervosa TENS, terapia laser de baixa potência, e nenhum deles produziu resultado satisfatório. Tombo e ressonância e radiografia do dente, tudo normal. O exame clínico constatou excelente higiene bucal, ausência de sinais e sintomas periodontal. O exame de oclusão demonstrou sobremordida profunda e mordida cruzada do lado direito. 2 ações foram solicitadas. Os participantes foram solicitados a descrever qual é a sua abordagem para pacientes de ortodontia, para profissionais de ortodontia. Me perdi aqui. As participantes foram solicitadas a descrever qual a sua abordagem da terapia para aliviar a dor da paciente. Então, era para aliviar a dor do paciente e, em seguida, o que você fez foi ensinado na graduação ou na pós-graduação? Ponto. Máximo 3 linhas. Então, para tratar a dor dessa paciente, qual era a intervenção que o colega faria? Então, foi isso que eu acabei de ler para vocês aqui. E aí, o que eles... Aqui está até um Padlet. Quando eu faço essa aula presencial, eu falo para colocar, né, nesse Padlet e escrever e dar um tempinho. Aqui a gente não vai dar esse tempo, mas se você quiser clicar com o Padlet, com sua câmera aí, e entrar lá e ver, ainda tem algumas respostas, eu acho, lá. Se não tiver, deixa a sua. Mas, e aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, aí. Dos resultados, tiveram 161 respostas válidas, que cumpriram os critérios para a resposta. 36% foram considerados adequados e 64% inadequados. 82% sugeriram tratamento ortodôntico, até com cirurgia ortognática. E alguns aparelhos de estabilização, que é a placa, antes do tratamento ortodôntico. E aí, o tratamento dela, corta para mim, o tratamento dessa paciente hipotética era novalgina, aspirina, porque ela tinha cefaleia primária, dor vascular, e que precisava ser tratado com 2 copos d'água, ser tratado com repouso, ou encaminhado para um cefaliatra. Mas ela não tomou remédio, tal, não sei o quê. Deve ter tomado, mas hipoteticamente não foi falado. E mais do que isso, não tinha relação nenhuma com a articulação, com o dente, com a maloclusão. Então, é o lance do diagnóstico diferencial. O paciente está com dor, tem mordida cruzada ou tem mordida profunda. DOC e abertura de mordida e descruzamento de mordida. Até cirurgia ortognática ofereceram, no bom sentido, para a coitada, né? Então, aí a conclusão. A maioria propôs terapias inadequadas. 51% sugeriram correção ortodôntica da oclusão, incluindo até cirurgia ortognática. Então, a conclusão é que atividades educativas sobre enxaqueca também devem ser dirigidas ao ortodontista, que é a aula de hoje, por exemplo, né? Diagnóstico diferencial. E aí, esse aí é o QR Code do artigo, tá? As referências bibliográficas da nossa aula. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Cadê eu aqui? Muito obrigado. Vou tirar eu daqui. Uau! Não era esse. Era esse. Era esse. Vou tirar eu daqui e por aqui. Só para agradecer vocês por estar comigo até esse momento. Espero que tenha dado um startzinho em vocês. Seja um começo de uma ideia de
querer estudar mais a parte de DTM, dor orofacial e bruxismo, ou que pelo menos saibam até onde vocês possam chegar, a ideia da aula é essa, saibam até onde vocês possam chegar, e que se quiser evoluir, tem um embasamento científico. Tá certo, galera? O que eu tinha para passar para vocês era hoje. O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima aula aí.